Eu quero, no início, falar sobre um tema que tem ramificações e ele não é circunscrito a ele mesmo. Nós estamos vivendo hoje no Brasil tempos estranhos. Mas o que eu continuo estranhando é que o tempo que está passando, continuamos estranhando as coisas que estão acontecendo e não há providências para que essas coisas desaconteçam. Isto é um sinal grave de distúrbios, disfunções, males graves, orgânicos do Estado brasileiro e das pessoas que são o núcleo e são a órbita desse Estado brasileiro nos tempos de hoje. Quando se fala em crime organizado, a impressão que se tem é que o crime organizado é aquele composto pela meninada armada de metralhadora e de fuzil nas comunidades, ou aqueles tentáculos que servem para lavagem de dinheiro. Não é só isso o crime organizado, não são mais aqueles do início. O fato é que esses acabaram levando o título, como um grupo cada vez maior, de crime organizado. E eu já dizia que não é o crime que se organizou, foi o Estado que se desorganizou, foi o poder ou os poderes que se desorganizaram, e pelo esvaziamento do Estado, ou pela ação criminosa, ou indevida, ou corrupta do Estado, leia-se, por aqueles que fazem parte das cúpulas do poder. Mas o fato é que quando o Estado se omite, o crime se organiza com facilidade e acaba envolvendo os poderes e acaba se valendo dos membros dos poderes, isso é no mundo todo, de tal maneira que a ampliação disso é o encolhimento do Estado, é a prostituição do Estado e é o Estado, portanto, falindo. Eu vou voltar para trás 40 anos, praticamente 40 anos. Num pronunciamento que eu fiz há 20 anos, na Câmara dos Deputados, no dia 24 de março de 2003, eu falava desse crime organizado que já estava se ampliando e trazendo vários segmentos da sociedade, do poder, do Estado, como cúmplices. E neste pronunciamento, falo num determinado trecho o seguinte: em 1975, estou falando há 20 anos, em 2003, fui membro da delegação brasileira, eram 3, os membros da delegação brasileira, juristas, Arthur Rios, Armida Bergamini Mioto e eu, representando o Brasil no Congresso da ONU, realizado em Genebra. Em 1975, nesse congresso, aconteceu um fato que eu narrei aqui. Eu estava presente junto com os 2 juristas. Tenho a foto desse momento, inclusive. Membro da delegação, eu fui, de juristas, ao Congresso Internacional das Nações Unidas, ONU, em Genebra, para a prevenção do crime e o tratamento dos delinquentes. Isto faz 40 anos. Lembro-me de que naquele congresso subiu à tribuna o ministro da Justiça da Colômbia, que disse a todos que lotavam o plenário, juristas do mundo inteiro, desse congresso da ONU, disse o seguinte: o governo do meu país, o ministro da Justiça da Colômbia, é refém do crime organizado. Não eram apenas as Farc, não eram apenas os bandidos de fuzil na mão. Nós estamos governados
pelo crime organizado na Colômbia. E aí, eu continuo. As pessoas que ouviram a declaração, naquela oportunidade, ficaram impressionadas, não só com o seu teor, o seu conteúdo, mas com o fato de, 3 dias depois de retornar à Colômbia, o ministro da Justiça, que fez esse pronunciamento, ele foi assassinado. E não foi só ele. Outras autoridades também foram assassinadas. O crime organizado, o crime de quarteirão, o crime de esquina, o crime da comunidade, para ter esta força, ele precisa se reforçar e muito daqueles que, detendo o poder, se aliam ao crime organizado. Em todas as esferas. Há 40 anos era esta a realidade da Colômbia e de vários países do mundo. E é evidente que de lá para cá o mundo não se santificou. Os governos não se santificaram. Eu estou falando sobre isso porque há algo estranho no ar neste Brasil ou nestes Brasis contemporâneos. E há uma parte muito grande da sociedade que está distraída. Há uma parte muito grande que está indiferente. Há uma parte muito grande que está atemorizada. Eu não sei aonde vamos parar. O alerta daquele ministro, dado na ONU há 40 anos, fez com que 3 dias depois ele fosse assassinado. E nós estamos vendo a cada dia os abusos, o desrespeito à Constituição, o desrespeito às leis, a falta de autoridades que tenham o senso do cumprimento do dever, a politicalização que está hoje polarizando uma grande parte do Brasil, incluídos aí membros de todos os poderes. Não vou ficar, já disse várias vezes, calado. Posso ser calado. E estamos chegando a uma aberração, que é um estupro jurídico a cada dia, no mínimo. Chegou esta juíza, tem que chamar de juíza, porque ela fez concurso, passou no concurso, virou juíza, mas para mim não é juíza. A pessoa tem que ter um comportamento e uma maneira de ser compatível com o título. Esta juíza, Ana Lúcia Todeschini Martínez, chegou ao absurdo de dizer que não se pode usar a bandeira brasileira em manifestações de natureza política. Ora, a bandeira brasileira pode ser usada, porque é o símbolo da pátria, por quem a use com respeito. Ela não pode ser queimada, como já foi. Ela não pode ser pisada, como já foi. Ela não pode ser rasgada, como já foi. Ela não pode ser trocada por outras bandeiras, como sempre foi. Agora, aqui aparece uma juíza para vir dizer que a bandeira brasileira, e ela deve ser uma patriota, e ela deve ser uma mulher que morre pela pátria, não é? Ela deve cantar o hino à bandeira todo dia. E, de repente, ela vem com esse tipo de proibição e com ameaça de punição. Não pode proibir, e não adianta que ela quisesse proibir, porque não haveria sanção. Lei punitiva sem sanção, sem pena, sem tipificação legal, sem que se descreva o crime. Se você ultrajar, repito, a bandeira, se você vilipendiar a bandeira, desrespeitar a bandeira, você está desrespeitando a sua pátria. Está vilipendiando sobre a sua pátria. Se bem que muita gente sem bandeira na mão faz isso, rasgando a Constituição e as leis, desrespeitando os valores de qualquer forma,
o tribunal já desfez o ato desta Ana Lúcia Todeschini Martinez, dizendo que foi um equívoco dela na interpretação da lei. Então vai para casa, tira uma licença, bem remunerada, como sempre, para poder não cometer outros equívocos ainda mais graves. Porque equívoco do juiz quase sempre redunda em grande injustiça. E há muitos equívocos, entre aspas, sendo cometidos ultimamente. Parece que há uma epidemia atingindo muitos equivocados do Poder Judiciário. É uma ilustração de como determinadas condutas são ignoradas por aqueles que são os titulares da Constituição e da lei. Quando um senador da República chama o presidente da República de fascistinho de M, como nós mostramos ontem, nenhuma manifestação. Quando desrespeita-se a lei e a Constituição, dependendo de quem faz isso, surdos, cegos e mudos, aqueles que deveriam ver, que deveriam ouvir e deveriam falar.